A casa dos assassinos não era um lugar de conforto, era uma armadilha. Atrás de paredes comuns, escondiam-se horrores inimagináveis. Quartos viraram celas, porões em câmaras de tortura e salas de estar em locais de descanso para mortos. Esses não eram santuários, mas prisões feitas para a dor. Hoje vamos conhecer as casas do inferno no episódio de The Infographics Show. Serial killers que transformaram suas casas em câmaras de tortura. David Ray Parker, conhecido como o assassino da caixa de brinquedos, talvez tenha tido o apelido mais assustador entre serial killers. Ele talvez não seja o pior da lista, mas merece estar no hall da infâmia. Em 22 de março de 1999, Cynthia Vigil, prostituta de 22 anos, foi encontrada correndo nua por uma estrada no Parque Estadual Elephant Butte, Novo México. Um morador assustado acolheu Vigil ao ver uma coleira presa com cadeado em seu pescoço. Luzes vermelhas e azuis piscavam lá fora. Machucada e tremendo, Vigil contava sua história. Ela foi vítima de David Ray Parker e Cynthia Lee Handy, um casal perturbado. Eles a sequestraram, acorrentaram no trailer e a torturaram por 3 dias. No terceiro dia, sozinha com Handy, Vigil aproveitou e pegou as chaves. Handy pulou em Vigil e quebrou um abajur em sua cabeça. Durante a luta, Vigil usou um picador de gelo para esfaquear Handy no pescoço. Não foi fatal, mas permitiu sua fuga. Descalça, sangrando e desesperada, a polícia logo prendeu Ray e Handy. Ray cresceu pobre em um rancho, com mãe rígida e religiosa e pai violento e alcoólatra. Após servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América, ele se mudou para Truth or Consequences, Novo México, e virou mecânico. Lá ele conheceu Handy, mulher de 37 anos, que fugia de acusações de drogas. Moravam juntos há 2 meses quando conheceram Angie Montano, mãe solteira. Eles a convidaram para beber e depois a amarraram e agrediram, aplicando choques com um bastão de gado. Após alguns dias, ela os convenceu a deixá-la ir e denunciou o caso a um policial, que não acreditou nela. Quando os policiais chegaram ao trailer de Ray, já suspeitavam que Vigil não era sua primeira vítima. Ao entrarem, foram recebidos por ganchos na parede, livros sobre tortura e anatomia e ferramentas caseiras de tortura. Ray disse que ajudava Vigil a deixar a heroína, mas as provas mostravam algo mais sombrio. Atrás do trailer, um caminhão semi-reboque, à prova de som era seu baú de brinquedos. Dentro havia centenas de dispositivos de tortura, como bisturis, chicotes, alicates, seringas e até uma máquina para dar choques no peito das mulheres. O mais perturbador era uma câmera endoscópica que Ray usava para filmar os ataques, transmitindo-os para um monitor próximo. Ray teria gasto mais de $100 mil para montar essa câmara dos horrores. Handy cooperou com a polícia, revelando que Ray vinha torturando e, às vezes, matando mulheres há décadas. Ele disse que ficava meses com 4 ou 5 mulheres por ano antes de matá-las. Ele mantinha um diário dos abusos, mas não dos locais de enterro. Ele disse que jogou algumas no reservatório local. Acredita-se que ele matou cerca de 60 mulheres. Nenhum corpo foi encontrado. 3 sobreviventes testemunharam. Ray recebeu 223 anos por sequestro e tortura, mas morreu de ataque cardíaco em 2002. Ninguém foi acusado de assassinato. Sua filha Glenda Jessie Ray participou de ao menos um sequestro. Ela pegou 30 meses Handy e 36 e foi solta em 2019. Outro cúmplice, Dennis Roy Yancey, pegou 30 anos, mas saiu depois de 11. Ok, agora vamos para um pouco de American History X, o Castelo do Assassinato. Em 1894, policiais entraram em um prédio assustador na Rua 63, em Chicago. Lá dentro, tudo era confuso. Corredores levavam a becos sem saída. Portas se abriam para paredes de tijolos. Alguns cômodos mudavam, com paredes feitas para se mover. Dutos secretos iam ao porão e caíam em tonéis de ácido. Um jornal chamou de uma casa extraordinária com aparelhos terríveis para assassinato em massa. H. Holmes, o proprietário, veio de família instruída e se formou em medicina e cirurgia na Universidade de Michigan. Holmes era um vigarista com um lado sombrio, iniciando no crime jovem, ao reivindicar seguros de vida usando cadáveres roubados de túmulos. Em Chicago, trabalhou como balconista em uma farmácia e, com manobras financeiras, assumiu grande parte do local. Era um local perfeito para um hotel, especialmente com a Feira Mundial trazendo muitos turistas à cidade. Pessoas prontas para serem enganadas.
De acordo com a imprensa, os moradores da região disseram que os operários estavam constantemente entrando e saindo do prédio por meses a fio. As casas tinham escadas sem destino, paredes móveis, alçapões e olhos mágicos nos guarda-roupas. E então, quando eles começavam a desconfiar, ele os demitia sem pagar e contratava outra pessoa. A mídia divulgou que mulheres faziam check-in no hotel dele e desapareciam, pois ele as trancava e os corredores eram um labirinto. Sinos soavam ao abrir portas, avisando-o dos movimentos delas. Enquanto trabalhava em um banco, Holmes cruzou o caminho de Benjamin F. Patel, um vigarista com talento para fraudes. Eles logo se deram bem e formaram uma parceria baseada no engano. Nessa época, Holmes era casado com Minnie. Em cartas para uma amiga, ela se derretia ao falar sobre ter conhecido um homem bonito, rico e muito inteligente chamado Harry Gordon, um dos muitos pseudônimos de Holmes. Logo Minnie sumiu, assim como a irmã que foi procurá-la. Tudo fazia parte de um esquema arquitetado por Holmes e Patel para colocar as mãos na propriedade de Minnie no Texas. Holmes pediu a Patel que aceitasse outro golpe. Patel fingiria ser um inventor que morreu em um acidente de laboratório na Filadélfia. Holmes substituiria o corpo por um cadáver roubado, simularia a explosão e ambos receberiam um grande pagamento do seguro. Em vez disso, Holmes assassinou Patel, já tendo feito um seguro de vida em nome de Patel. Depois, Holmes apareceu na porta da senhora Patel. Ele contou que o marido dela estava em Londres a trabalho e, para ajudar, ofereceu-se para cuidar de 3 dos 5 filhos dela. Nenhum foi visto vivo novamente. Holmes foi encontrado e preso em Boston não por assassinato, mas por roubo de cavalos. A prisão foi só o início, pois as investigações e suspeitas aumentaram. Eles concentraram-se na casa de Holmes em Chicago, o chamado Castelo. Lá dentro, os investigadores encontraram evidências perturbadoras, mas nada definitivo. Sem alternativas, Holmes foi acusado de matar Benjamin Patel. Ainda não se sabe o número de mortos em sua casa dos horrores. Ele disse ter cometido 27 assassinatos, mas a polícia confirmou apenas 9, apesar de rumores sobre 200. É difícil saber, já que sua vida está envolta em mitos junto com a verdade brutal. Em 7 de maio de 1896, ele foi enforcado. Antes da execução, pediu para ser enterrado em concreto. Ele temia que roubassem e vendessem seus órgãos. As 2 próximas casas de horror são, com certeza, as piores da história. Cabana na Floresta. Em 1999, a mídia mundial focou em um caso arrepiante que levou 14 anos para ser solucionado. Um juiz dos Estados Unidos da América condenou Charles Ng à morte pelos assassinatos de 11 pessoas em uma cabana remota na Califórnia, onde ele ficou hospedado nos anos 1980, mas ele não estava sozinho. Estava com Leonard Lake, um homem robusto e barbudo. Leonard Lake, nascido em 1945, era o tipo de garoto que muitos achavam previsível seu futuro. Ele se fixava em imagens de mulheres nuas e desenvolveu fascínio perturbador pela crueldade. Ele maltratava animais para sentir prazer com seus sofrimentos. Após uma missão no Vietnã, o exército deu baixa médica em Lake depois de diagnosticá-lo com transtorno de personalidade esquizoide. Para as pessoas que o conheciam na região de Haight-Ashbury, em São Francisco, infestada de hippies, ele era visto como um tipo sobrevivencialista e um pervertido sexual. Ele tentou viver normalmente e se casou, mas sua esposa o deixou ao descobrir sua atuação em filmes pornográficos. Nessa época, ele se isolou no mato e construiu um bunker para si. No início dos anos 80, ele conheceu Ng, de 20 anos, recém-saído da prisão por porte de armas. Ng, carente de uma figura paterna, admirava Lake, já experiente. Só em 1984, após ambos cumprirem pena por porte de armas, Lake levou Ng a um local no mato chamado de masmorra. Em junho de 1985, a polícia do sul de São Francisco foi chamada para um furto em uma loja. Um jovem asiático roubou um torno de $75 americanos de uma loja de ferragens e o colocou no porta-malas de um Honda Prelude 1980 antes de fugir. Quando os policiais chegaram, o carro ainda estava lá e um homem corpulento de barba espessa estava no banco da frente. Ao abrirem o porta-malas, encontraram mais que o torno. Dentro havia um revólver calibre 22 com silenciador e várias munições. O motorista apresentou um documento de Robin Scott Stapley, mas não se parecia com a foto.
Os policiais checaram a placa, que não era do Honda Prelude. Ela estava registrada em um Buick de Lonnie Bond. Então eles verificaram o número do chassi do carro e foi aí que as coisas ficaram sérias. O Prelude estava registrado em Paul Cosner, um homem que estava desaparecido há mais de 7 meses. O passageiro barbudo não resistiu. Lá na delegacia, ele pediu a um policial um copo d'água. Pouco depois, ele caiu, espuma de cianeto borbulhando nos lábios que logo ficaram azuis. Horas depois, Larry Lake foi encontrado morto. A polícia descobriu seu histórico de roubo e porte de armas. Eles também sabiam que ele tinha uma queda por pornografia. Eles souberam que ele se casou 2 vezes. A segunda esposa foi demitida de assistente de professora e presa por ensinar alunos a fazer bombas. Os investigadores foram ao bunker de Lake, na floresta, onde encontraram seu arsenal, equipamentos de vídeo e cadernos macabros com anotações sobre assassinato e morte. Então, algo começou a fazer sentido. Pessoas haviam desaparecido ao redor de Lake. Seu irmão, Donald, havia sumido do nada. Lake não gostava do irmão e chegou a dizer à mãe que Donald estaria melhor morto. O equipamento de vídeo no bunker, parte caro, foi roubado de Harvey Dubs, que também estava desaparecido junto com sua esposa e bebê. Quanto à coleção de vídeos de Lake, bem, era puro terror da vida real. A esposa de Harvey Dubs, Debbie, de 33 anos, aparecia em um dos vídeos. A mídia não detalhou o que ela passou, apenas afirmou que seria impossível ela sobreviver. A polícia ficou enojada ao encontrar uma fita Video Home System chamada M-Ladies. Ela mostrava Lake e Eng ameaçando suas vítimas, dizendo para fazerem o que eles mandavam ou morreriam. Um dos quartos servia de câmara de tortura, equipado com ferramentas e correntes. Outro quarto era insonorizado e tinha uma cama. Na parede havia uma lista de instruções para as vítimas lerem sobre como interagir com seu mestre. A lista alertava que violar regras resultava em punição. A polícia vasculhou a propriedade e, do lado de fora, encontrou pertences femininos e mais de 18 quilos de fragmentos ósseos. Mas Leonard Lake já estava morto. Agora só faltava encontrar Charles Eng, o homem do torno roubado. Eng seguiu para o Canadá, mas depois foi preso por furtar uma loja e atirar em um segurança. Mas levá-lo de volta aos Estados Unidos da América foi difícil. O Canadá era contra a pena de morte e se recusou a extraditá-lo. Foram 6 anos de batalhas judiciais até Eng ser devolvido aos Estados Unidos. Nos cadernos de Lake, ele relatou que Eng inicialmente não gostou da ideia de sequestro, tortura e assassinato, mas os vídeos provavam sua participação em alguns desses crimes. No julgamento, Eng teve um ataque de raiva e precisou usar um cinto de choque. Os advogados disseram que ele só obedeceu a Lake, que, segundo eles, controlava totalmente Eng. Um dos diários de Lake dizia que Eng hesitava em se envolver com seu plano, e também que Lake matou muitas pessoas sem Eng ao lado. Eng claramente agia sozinho em algumas torturas e assassinatos, e foi visto na casa dos Dubs. Após 14 anos e 20 milhões gastos, os promotores apresentaram as provas. O júri demorou 15 horas em 3 dias para considerar Eng culpado de assassinar 11 das 12 vítimas e o condenou à morte. Ele ainda vive na California Medical Facility. O estado não executa ninguém desde 2006 e em 2019 o governador Gavin Newsom emitiu uma moratória suspendendo todas as execuções. Agora deixamos o pior para o fim. Contar essa história já é traumático, imagine vivê-la. A Casa dos Horrores. Após uma infância traumática de abusos e pais controladores, a vida de Fred West ficou ainda mais sombria aos 17 anos. Uma grave lesão na cabeça fez com que as pessoas ao seu redor dissessem que ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Os principais alertas surgiram depois, quando a própria irmã o acusou de abuso sexual. Foi o início de uma assustadora descida à violência. Rose Letts cresceu cercada por violência, desvios de comportamento e pais com problemas mentais. A mãe dela ficou tão deprimida que fez terapia eletroconvulsiva durante a gravidez de Rose. Durante a infância, Rose sofreu nas mãos de um pai esquizofrênico paranoico, cujo método de criação era nada menos que monstruoso. Na adolescência, as perversões sofridas por Rose já influenciavam seu comportamento. Quando Fred, de 27 anos, flertou com Rose adolescente em um ponto de ônibus, ela já estava acostumada com homens predadores.
Ela não se impressionou com Fred, um homem desleixado e claramente estúpido. Mas logo os dois se tornaram o que talvez seria o casal mais perturbador da história moderna. Poderia ter pensado que tinha capturado Rose em sua teia, mas a verdade é que ela também o havia capturado. Os pais de Rose tentaram impedir o romance e por um tempo as autoridades a colocaram em um abrigo para jovens problemáticos, mas ela logo saiu e voltou para Fred. Em 1970 eles se separaram de novo. Fred foi multado em 50 libras e pegou 3 meses de prisão por roubar pneus e colocar o selo de imposto de outro carro no dele. Mas nessa época, ele já tinha 2 filhos, então Rose foi forçada a cuidar deles enquanto Fred cumpria sua pena. Anne-Marie e Charmaine eram filhas de sua primeira esposa, Hannah, uma escocesa. Fred depois estrangulou Hannah no banco do Ford, a esquartejou e enterrou em um campo. Enquanto moravam na Escócia durante o relacionamento, eles acolheram uma jovem problemática chamada Annie McFall. 2 anos depois, Fred morava com McFall, que grávida dele provavelmente foi sua próxima vítima. Restos desmembrados dela foram achados em um milharal, com sinais de amarração e morte por facadas. Fred matou 2 mulheres, ficou com 2 crianças, deixou-as sob cuidados, mas depois as recuperou e conheceu Rose. Charmaine, a filha mais velha, não era sua filha biológica, mas de um homem paquistanês. Por ser mestiça, ter pele diferente e sem laço sanguíneo com Fred, ela provavelmente virou alvo da crueldade de Rose. A situação piorou quando Fred foi preso e deixou Charmaine com Rose. Quanto a Anne-Marie, anos depois ela resumiu sua infância horrível em poucas palavras. Ainda sinto o gosto do medo. Enquanto Fred estava ausente, Rose trancava as meninas em um quarto, usando um balde como banheiro que ela chutava por diversão. Enquanto isso, ela mandava cartas para Fred declarando seu amor. As cartas dele eram iguais, eles realmente se adoravam. O problema para as crianças era que eles não as adoravam. Um dia, com Fred ainda atrás das grades, Anne-Marie voltou para o apartamento e Rose disse a ela que sua irmã Charmaine tinha desaparecido. Anne-Marie tinha visto com seus próprios olhos o que Rose tinha feito com Charmaine quando ela estava por perto. Os castigos de Rose eram quase sádicos, mas ela não imaginava assassinato. Afinal, era a mãe delas. A família passou a viver na rua Cromwell, 25 em Gloucester, onde criaram 9 filhos. O 10º já havia falecido. No 3º andar, Fred fez um bar de aparência decadente. Ao lado, um quarto tinha lençóis de seda na cama e parafernália sexual espalhada de forma brega. Era o espaço de Rose, onde ela atendia clientes homens como Mandy. Fred havia instalado um olho mágico e até colocado uma câmera. Ele não só tolerava o trabalho dela, como ambos pareciam aproveitar muito o negócio. Rose era uma maníaca sexual e Fred gostava de assistir. A casa sempre tinha inquilinos de ambos os sexos. Rose seduzia aqueles que estavam dispostos para o seu quarto, às vezes convencendo-os a experimentar coisas que os deixavam chocados ou desconfortáveis. Somente Rose tinha a chave daquele quarto que ela mantinha pendurada no pescoço. Para quem recusava, o que ocorria no quarto seguia um mistério. Alguns gostavam da família, mas outros percebiam coisas estranhas naquela casa. Apesar de Fred ser um degenerado predador e Rose, uma sádica violenta com um temperamento explosivo, havia vídeos caseiros. Família pedalando por trilhas do interior, brincando e rindo juntos, aparentando felicidade. Rose era famosa por seus bolos e pelo jantar de Natal perfeito. Havia momentos de carinho, mas tudo podia mudar num instante. E o que Fred e Rose diziam às crianças que era normal era absolutamente anormal. Em 1993, Fred e Rose foram presos, acusados de negligência e abuso de seus filhos. Era tudo o que a polícia tinha oficialmente naquele momento, mas eles já sabiam que um dos filhos dos West havia desaparecido. Os 5 restantes foram levados para um lar adotivo, o mais velho já tinha saído. Os West receberam muitos inquilinos ao longo dos anos, que percebiam algo estranho na casa. Alguns inquilinos nunca saíram. Fred havia convencido esses jovens a morar com ele e Rose. Em 1994, a polícia encontrou restos humanos enterrados no jardim. Depois eles encontraram cada vez mais. Fred negou no início e não foi cooperativo, mas depois começou a falar. Ele confessou enterrar os corpos no pátio e porão, após estrangulá-los, desmembrar e enterrar.
Fred não era inteligente. Numa entrevista, cometeu um erro dizendo 2 corpos antes de corrigir para um só. Na época, Rose negou saber qualquer coisa sobre os assassinatos. Ela era muito mais inteligente que Fred e muito mais manipuladora. A polícia grampeou a casa onde ela estava e Rose encenou, gritando sobre como tudo era terrível, sem mostrar ser cúmplice do diabo. Em várias entrevistas, Fred repetiu que Rose não tinha envolvimento. Ele disse que ela era uma boa mãe e esposa amorosa, diferente dele. Ele mentia descaradamente. Inquilinos e sobreviventes lembravam que Rose mandava e as crianças diziam que ela controlava o relacionamento. Fred era mais forte e explosivo, mas Rose tinha um lado sádico. Na verdade, ambos eram extremamente cruéis. Fred fez o trabalho sujo, mas Rose era mais fria e calculista. Ela queria vítimas e Fred as entregava. Ela queria uma câmara de tortura, e Fred a construiu no porão Nels, onde também fez uma área de lazer para as crianças. O que Fred e Rose faziam com suas vítimas lá embaixo não é 100% certo, mas sabemos que eles amarravam as pessoas e as puxavam para cima com um sistema de roldanas. Sabemos que as vítimas tinham fita na boca e, às vezes, tubos nas narinas para que as agressões continuassem. Após serem suspensas, o casal usava várias ferramentas. As vítimas sofriam antes de morrer. Fred e Rose West eram sádicos organizados que caçavam ou atraíam vítimas desavisadas para sua casa. Essas vítimas eram geralmente jovens vulneráveis, muitos fugitivos. 2 vítimas eram seus filhos, Charmaine e Heather. Heather, adolescente rebelde, pode ter ameaçado contar à polícia o que ocorria na rua Cromwell. A realidade nunca foi totalmente revelada. Lucy Partington, de 21 anos, foi vítima por estar no lugar errado, na hora errada. Lucy pode ter aceitado carona dos Wests, sentindo-se segura por haver uma mulher e uma criança no carro. Foi a última vez que a viram viva. Os restos mortais foram identificados no início das escavações. As outras crianças não sabiam que seus pais eram assassinos em série. Havia uma piada assustadora. Se você se comportasse mal, acabaria debaixo do pátio como Heather. E como se viu, não era uma ameaça vazia. Fred nunca chegou a ser julgado. Ele morreu em sua cela, levando o que muitos chamam de caminho mais fácil. Rose ainda cumpre prisão perpétua. Dizem que ela prefere ficar quieta e gosta de tricotar e cozinhar. A maioria das outras mulheres na prisão se recusa a falar com ela. Ela nunca vai sair. Essas casas de horrores já são perturbadoras. Mas se quer perder o sono, assista O Lobisomem, o pior serial killer do mundo, e veja como um homem causou um terror sem igual. Ou clique neste vídeo.